Então, hoje a gente trouxe esse tema que a gente estava buscando há muito tempo, que é falar sobre TDAH, gente. E fiquem calmos, que a gente vai explicar o que que é o TDAH. A gente trouxe um convidado que é um neuropsicólogo, né, doutor Maurício? Que vai falar aqui para a gente, vai ajudar a gente a entender um pouco mais o que que é, como que pode ser tratado, pode ser cuidado, qual que são os caminhos que a gente tem que fazer aí com relação ao TDAH. Então, antes de tudo, seja muito bem-vindo, Maurício. E Eliane, muito obrigada por sempre estar aqui comigo. Seja bem-vindo, Maurício. Se apresente para nós, por favor. Bom dia, meu nome é Maurício, sou psicólogo, neuropsicólogo, né? Já há alguns anos trabalhando em consultório, já tive, né, experiência institucional, gosto bastante do que eu faço e espero aí poder contribuir com vocês, né, nas dúvidas sobre TDAH. Acho que é uma pauta que tem crescido, né, e por isso que a gente precisa ter um zelo, né, com tudo que cresce para que não fique ou muito sugestivo ou subjugado, né? Então, tanto na parte terapêutica como na parte de avaliação neuropsicológica, eu vejo, né, um número de pessoas se questionando sobre o TDAH ou se questionando em si, né, sobre suas possibilidades, suas limitações, né, suas expectativas. Então é algo que a gente precisa ver com muito zelo, né, dentro dessa questão da própria saúde mental, que é muito importante no nosso Eu super cenário. concordo com isso, porque até uma paciente esses dias me falou assim, nossa, mas parece que tudo agora é TDAH, né? E é que a gente, como a gente está inserida no meio, no caso eu como terapeuta e tudo mais, a gente ouve isso o tempo todo, né? E parece que sim, neste momento, né, no século XXI, parece que todas as pessoas têm TDAH, né? Então, é aquela coisa, né? Eu sou TDAH, mas ninguém fala eu sou narcisista, né? Então, bom, mas enfim, a pauta não é essa. Vamos trazer aqui para o TDAH. E há uma aceitabilidade até do TDAH, né? Quando você Hum. fala, sou narcisista, ou eventualmente está dentro do espectro autista ou de alguma outra questão, TDAH ele está quase como cool, né? Tá quase como faz parte, eu sou, não sou, né? Exatamente. Está muito em voga É, isso. está na moda, vamos dizer assim, né? É. Então, E, começa explicando para a gente, Maurício, o que é o TDAH. O transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? Ele já teve nomes piores ao longo do tempo, né? Até os anos 70, começo dos anos 80. Ele era o DCM, né? A doença de cérebro menor, doença cerebral menor. Já foi síndrome da criança hiperativa, né? E já de uns anos, essa classificação do TDAH, né? A gente, claro, parte muito da Associação da Psiquiatria Americana, né? Ela divulga os manuais, os DSMs, a cada mais ou menos 20 anos, a gente está nessa quinta edição, além, né, das classificações da própria OMS. É um transtorno que ele envolve um déficit atencional, né, e uma hiperatividade, mas hoje em dia ele tem três grandes subgrupos: ou predominância atencional, ou predominância hiperativa, ou misto, né? A, a classificação dele é em termos de neurodesenvolvimento. Então a gente parte da ideia de que na infância a pessoa já venha a ter, né, uma certa sintomatologia. O que chama a minha particular atenção e de alguns colegas também, o número, né, de adultos já vindo a saber do TDAH, né? Então fica essa discussão, tinha antes, não tinha, né? E eu acho que assim, pelo viés da nossa sociedade, vem aquelas pessoas que falam, eu estou comendo bola no meu emprego, estou errando quando eu mando um e-mail, né? Ou o desempenho educacional. Então, as pessoas às vezes se questionam dessa parte cognitiva, atencional, de organização, e algumas vezes a questão motora, dificuldade de ficar mais de uma hora sentado, ouvindo, né? Então,
alguns livros, né, eles dizem que o TDAH, ele é muito mais complexo, ele tem muito mais prismas do que esses 3 grandes subgrupos, né, e a gente vê no que eu chamo de aspecto qualitativo, que não vai, né, ser mensurado, como que é essa questão do TDAH, né, ela é muito mais do que atenção ou hiperatividade do nome, né, tem toda uma dinâmica disso que a gente chama de hipercinesia, que justifica, né, como essas pessoas se relacionam, né, com os outros, com o agora, com o local em que eles estão, né, porque acho que o TDAH, ele pode ter inventado o WhatsApp até, as pessoas estavam em vários lugares ao mesmo tempo, só não havia, né, essa conectividade, digamos, tecnológica, e por isso que muitas vezes as pessoas com TDAH já dizem que têm dificuldade, né, com o WhatsApp, porque é essa sincronia, né, múltipla, né, que caracteriza muitas vezes o TDAH. Eu anotei Eu acho que parece muito fácil você falar, déficit de atenção. Todo mundo em algum momento tem uma desatenção. A gente não consegue, né, a não ser uma pessoa hiperfocada, e aí acho que tem até a ver, talvez, com o TDAH, mas a gente não consegue ter essa atenção o tempo inteiro. É muito comum você se distrair com alguma coisa. E aí fica essa coisa assim, então eu tenho, né? Porque eu me distraí ali com sei lá o quê e não prestei atenção na aula, ou não anotei alguma coisa, mandei o e-mail errado, quem nunca, né? Com certeza. Eu, eu recebi, inclusive, uma adulta jovem, né, 30, se não me engano, 32 anos, ela havia se questionado se não estava com um Alzheimer precoce, um quadro demencial precoce. Aí eu olhei a idade e falei, nossa, mas que precoce. E ela dizendo que não lembrava de algumas coisas importantes, e aí, quando eu comecei a avaliar, eu fui vendo que não, que era um TDAH, estava, né, dentro. Mas a pessoa, né, no seu relato, era diferente, ela tinha outra coisa. Então, eu acho importante quando vocês falam da questão subjetiva, né, da atenção, porque vai ter repercussão em outros vieses. E essa questão atencional, todo mundo se distrai, né? Existem níveis atencionais que você pode manter, se mantém. Então, assim, eu estava vendo o programa Silvio Santos, né, todo mundo falando sobre isso, me distrair, claro. Então, imagina você vendo uma ópera de 6 horas, vendo uma aula chata no cursinho, na faculdade, no colégio. Isso acontece com todo mundo, né? Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado, uma atenção intermitente todo mundo tem até aguardado, mas o que a gente vai caracterizar, né, como um quadro mesmo, aí existem algumas dinâmicas um pouco distintas, né, para que a gente não saia por aí achando que todo mundo tem. Porque se a gente for pensar nessa questão dessa mulher que te procurou como paciente aí, pensando estar com Alzheimer, né, precoce, a gente tem muito da ambiência também, né, de tudo por isso que você falou muito importante agora, que senão as pessoas todas vão achar que tem o TDAH e tudo mais, porque a gente está num mundo tão assim, você pisca, é uma notícia aqui, uma notícia, tudo muito rápido, tudo muito ágil, as redes sociais, o vício das redes sociais, né, e tudo mais. Você acha que a ambiência também pode prejudicar já quem tem o TDAH? Essa pergunta, Eliane, foi feita, inclusive, por uma aluna de medicina para mim, quando eu apresentei essa questão do TDAH. Não tem como a gente não dizer que sim, né? Quando vocês mencionaram, né, de estar muito em voga o TDAH, só um parênteses, me lembrei, anos atrás, se eu não me engano, já era anos 2000, 2008, mas teve um advogado que falou, agora tá na moda essa questão do burnout, né? Super na moda. Você tem um colapso nervoso, você tá na crista da onda. Quer dizer, será que a sociedade, então, não está produzindo mais esses breakdowns, esses colapsos, né? Esses momentos nervosos? E quando você nos traz essa questão do TDAH, indubitavelmente,
tem, né, ele é vivo ainda, o sociólogo Zygmunt Bauman, ele falava dessa questão dos tempos líquidos. A gente vive, né, uma conectividade em tempos muito rápidos. Então, como eu brinquei do WhatsApp, a gente tem informações ao vivo, rápido. Hoje em dia a gente sabe um golpe de Estado no Mianmar, na hora. Então, toda essa simultaneidade, né, não é nem sincronicidade, essa simultaneidade, ela favorece isso. Então, por isso que muitas pessoas estão com dificuldade, né, visto essa rapidez, né, com que, né, as trocas de informação se dão. Então, quando a gente falou, é normal a gente ter uma intermitência atencional, imagina com isso cada vez mais acelerado, né, para alguém que já tem esse quadro de hipercinesia, dessa rapidez, né. Então, sim, eu acho que as ferramentas, elas estão para a gente ter uma rapidez maior de informação, de ações maiores, porém, acaba sendo também desafiador. É uma faca de dois gumes, né? Então, propicia mais esses lapsos, né, característicos do TDAH, e mesmo de quem não tem, ter esse questionamento. Eu penso que a gente, assim, tem que ter muito cuidado para falar sobre qualquer assunto, na verdade, né? Porque quando uma pessoa nos ouve, ela pode levar aquilo, assim, ao pé da letra e tudo mais. Eu tenho visto tenho ouvido e visto também, né, alguns podcasts em que psicólogos famosos, pessoas, assim, como é que eu posso dizer? Pessoas que eu não lembro agora, mas quando eu lembrar eu vou falar. Mas, enfim, essa pessoa ali, ela tá falando sobre remédios, sobre o que pode causar, os sintomas e tudo mais. Eu vou perguntar a questão de sintomas, mas eu vou deixar um alerta, uma aspas bem grandes aqui, né, gente, para quem vai nos ouvir depois, que a gente tem muita responsabilidade com o que a gente fala aqui, né? E aí é para a gente deixar bem claro que você precisa de um diagnóstico, né, de um profissional da área, tá aí o doutor, que pode, vocês podem procurá-lo depois, vamos deixar o contato dele aqui também, mas precisa é mais para a gente entender o que é e poder simplificar a informação, mas quando ele fala aqui quais são os sintomas do TDAH em um adulto, não saia achando que você tem a TDAH, por favor, né? Vá buscar ajuda aí com o Dr. Maurício. Combinado? Então, doutor, quais são os sintomas de um adulto? Quais são os sintomas do TDAH em um adulto? Uhum. Uma dificuldade de concentração, né? Uma dificuldade de manter um foco por um tempo considerável. A gente pode ter, algumas vezes, né, uma descarga motora. São pessoas que apresentam, né, geralmente uma perna balançando, um certo nervoso, um bater de dedo, né? Uma certa irritabilidade mais fácil, né, com algumas questões, porque a pessoa com TDAH, ela vai ter um ritmo de pensamento, né? E as outras pessoas, às vezes, vão ser prolixas, ou vão ser rápidas, e esse estranhamento pode causar um incômodo, né? Então, quando a gente for olhar os manuais, vai ter muita dificuldade atencional, distração, foco. Então, assim, ainda é questionável o tempo que a pessoa consegue ter. E dentro do conceito de atenção, a gente tem 3 subtipos: atenção sustentada, que é a capacidade de manter o foco para um certo número mais limitado de informações; a atenção dividida, que é você, né, prestar atenção em estímulos diferentes ao mesmo tempo; e a alternada, que é você conseguir se dirigir para pontos distintos num certo intervalo de tempo. Então, requer um conceito de organização, de planejamento, né? E isso entra com uma questão sintomatológica de dificuldade. Então, a gente pode entrar também no conceito são pessoas que têm uma dificuldade
quando vão planejar alguma coisa, quando vão sequenciar alguma coisa. São pessoas que, por atenção e memória estarem muito relacionadas, como eu mencionei, dessa paciente, a pessoa com TDAH, ela tem muitas ideias. Isso é muito legal. Como a pessoa com TDAH vai colocar em prática essas ideias, né? Então, aí é interessante. Vamos estruturar um plano de metas, que muito se fala nas empresas. Isso, individualmente, para quem tem TDAH, tem muito disso, essa dificuldade. Como é que a gente vai estabelecer as prioridades, como é que a gente vai elencar o que a gente precisa para quando, né? Essa dimensão temporal, do que, do como, do quando, né? Eles têm essa dificuldade. Então, muitas vezes, o que pode acontecer com todo mundo? Eu não respondi teu WhatsApp, eu vi, mas eu acabei não te respondendo. Isso é comum com todo mundo, mas no TDAH ela é muito comum. Por quê? Porque o funcionamento do cérebro, eu estou em responder, respondi? Não, já entra uma outra ideia. Então, são muitas ideias também múltiplas, por isso essa dificuldade de separar e elencar, né? Além de outros fatores que podem vir acompanhados, né, que a gente chama qualitativos, além dessa questão da irritabilidade, quase sempre as pessoas que têm TDAH não sabem, elas vão falar, eu sou muito ansioso. Isso é extremamente importante, né? Ansiosos somos todos, mas a ansiedade do TDAH, ela é um pouquinho diferente, ela é chata de ser descrita, difícil, mas ela é muito rápida, né? Às vezes a gente pode ser mais pessimista, pode ser mais negativista, claro, dependendo das condições, das circunstâncias, mais ainda. Mas quem tem o TDAH, ele vai conseguir chegar, né, ao ponto de catástrofe muito rápido, né? Então, e além deles serem muito cinéticos, eles geralmente descrevem muitas imagens, né? Quando a gente está pensando, a gente está abstraindo, é normal a gente ter algumas imagens na nossa cabeça, mas é muito nisso, muito visual. O TDAH, ele já monta, ele já acha que ele está naquelas, como se a gente estivesse sonhando, né? Ele já tem toda essa questão mental muito do próprio cenário. Então, tentando, né, não só mencionar em itens, mas é o dia a dia de quem tem o TDAH é assim, né, além de alguns momentos atencionais, essa dificuldade, talvez essa complexidade, gira muito nisso. E, por fim, tem um ponto importante no TDAH, como eu falei anteriormente, é um quadro muito complexo. Pode ter todos esses sintomas, pode ter alguns, né? E uma parte deles é comum em outros transtornos, em outros quadros sintomatológicos. Tem um fator, junto com a hiperatividade, que é a impulsividade, né? As pessoas com TDAH, elas são mais impulsivas. Então, vamos supor, tem uma pessoa falando, aí a pessoa começa a dizer besteira ou começa sem querer a ser ofensivo na cabeça de um TDAH. Ele às vezes vai falar alguma coisinha. Ele vai dizer, não vai dizer. Quando você testa uma habilidade cognitiva chamada controle inibitório, né, às vezes o TDAH, se ele está muito feliz, se ele está muito irritado, ele vai falar um pouco. Depois ele vai corrigir, né? Porque isso tem a ver também com a hiperatividade, seja, né, sobre viés motor ou não. Então é um ponto que a gente observa, a impulsividade quase sempre junto com uma dificuldade atencional, né? Eu percebo eu estou TDAH, né? Não vou falar que sou, porque isso não me define, mas assim, estamos aqui então para que as pessoas entendam um pouco mais, né? O Dr. Maurício está falando aqui e eu estou aqui, ó, o tempo todo, né? Fica aqui embaixo, assim, né? E fora isso, tem uma almofadinha aqui, que vez ou outra eu passo a mão nela e. Então, assim. E tem o copo d'água e tudo mais. Então, assim. Eu agora peguei o celular para poder falar das perguntas aqui que a gente tinha conversado previamente, e aí já veio uma notificação. O que que aconteceu? Eu fui ver a notificação.
Então, assim, a mente da gente, e isso pode ser muito para algumas pessoas que estejam, para as pessoas que vão nos ouvir, que vão nos assistir depois, pode ser uma coisa comum mesmo, da distração, das redes sociais, a gente sabe tudo isso. Mas é um cansaço também, né? É um cansaço assim impressionante, porque chega à noite, é muito difícil que eu esteja assim realmente desligada. Eu demoro um tempinho para desligar. Mas quando eu desligo, aí eu tô exausta, exausta. Parece que eu, assim, dependendo do meu dia a dia, se eu tiver que sair, alguma coisa assim, aí eu pode pensar que passa um trator em cima de mim, que meu corpo vai estar moído. Então é bem complexo isso, né? É estranho. Você mencionou um ponto importante, Eliane, embora também muito subjetivo. Eu não quis mencionar anteriormente, mas um certo número considerável de pessoas com TDAH apresentam uma dificuldade de sono, Sim, né? Porque às vezes eles vão estar cansados, às vezes eles não vão estar cansados, então é uma dificuldade, seja na indução do sono, seja na manutenção do sono, vai ser um sono mais leve ou não, né? Porque, embora essas pessoas com TDAH, né, de fato, se cansem, né, o cérebro, em alguns momentos, vai ter dificuldade de desligar, né? E como você falou, nós somos múltiplos, a gente pode estar mexendo na caneta, a gente pode estar com um copo de água, chega uma mensagem, em geral, demora 60 segundos para a gente voltar a se concentrar no que a gente estava fazendo, né? Então, isso tudo, né, como a gente falou na simultaneidade das coisas, a gente pode achar que sim, porque o TDAH é muito delicado, né? Quando a gente vem com a ideia do TDAH, além de estar muito em voga, ele pode ser muito sugestivo, né? sim, A gente pode achar que tem mais do que imagina. Essa paciente que eu mencionei, que veio com uma questão, segundo ela, de memória, é curioso, porque quando ela, antes de eu dar a devolutiva, quando ela mesma foi se acercando da ideia do TDAH, ela chegou e mencionou, eu procurei na internet e eu vi aqui, eu listei, né? Aí ela tá, tananã, 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 e foi um momento assim de novela mexicana. Eu parei e falei, nossa, eu também acho que tem TDAH. Ela olhou para mim e falei, não, você não pode ser tão subjetivo assim. Ela falou, mas porque falam que tem problema com álcool também? Eu já me pus em risco muitas vezes. Eu falei, não, claro, todo mundo depois de uns drinks se põe em risco, mas não precisa sim. ter TDAH, né? Então, e eu até fiquei curioso, falei, mas como que o TDAH vai ter problema com álcool? Então, quer dizer, as pessoas já começam, né, a ficar extremamente subjetivas, Eliane. Se Sim, você passou a sua mão na almofada, esteve com a sua canetinha, sim, você é um ser humano que às vezes está nervosa, que às vezes se distraiu, e tudo bem, né? Faz parte do espectro humano, não é nem do espectro sim, sintomatológico ou, né, de uma questão sindrômica. Isso tudo é muito delicado, né? Mas como eu falei, são esses pontos em associação ao longo da vida que vai caracterizar, né? E não se esqueça que vai ter momentos que a gente vai passar mais a mão na almofada, mais a mão na caneta, porque é circunstancial, né? São como nós sempre nos relacionamos, antes ou depois de determinados diagnósticos. Isso é um fator humano. sim. E eu disse, eu estou pelo seguinte, porque hoje, doutor, parece que assim, como eu falei, parece que todos têm TDAH, né? Todo mundo tem TDAH, mas ao mesmo tempo, ele vira como se fosse uma condição para que a pessoa faça tal coisa. Vamos pensar, vamos dar um exemplo assim, eu fiz isso, desculpa, é que eu tenho TDAH. Eu fiz isso, desculpa, porque eu tenho E TDAH. uma desculpa. Virou uma desculpa. Então, assim, eu falo estou porque é justamente isso mesmo, porque eu tento o tempo todo, e isso também me gera um cansaço dessa questão do foco, dessas coisas todas que o doutor já conhece, mas assim,
é no sentido de falar assim, não vou botar a culpa ali. Não vou botar a culpa ali, porque isso não me define. Então, é um trabalho comigo também, um trabalho de neurociência. Vamos ali pensando em tudo isso, porque eu falei, isso não pode me definir, não pode definir o meu erro, não pode definir alguma coisa assim, porque senão eu vou achar que tudo é por causa do TDAH, porque é isso que eu vejo as pessoas fazendo. Então, eu falo, é porque eu sou assim, então eu tive uma paciente que ela, sim, foi diagnosticada há um tempo atrás, mas ela queria de fato que o marido, o companheiro dela, entendesse aquilo e melhorasse a condição no tratamento com ela. É assim, eu até entendo isso, sabe? Mas é você jogar como se fosse, que nem, por exemplo, quando eu recebi o diagnóstico, eu estava acompanhada do meu marido. Então, ali, para mim, naquela hora, eu falei, gente, graças a Deus, nunca mais eu vou comprar curso de procrastinação. Porque eu estava super feliz, nunca mais vou comprar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu falei assim, nossa, fez todo sentido, né? Então, a gente foi se moldando aqui. Mas eu, trazendo para essa parte do relacionamento, a gente chegar ali e falar assim, a pessoa tem. Não, ela não pode falar assim comigo, porque eu tenho TDAH. Por isso que eu falei, isso não pode me definir, né? Isso é uma condição minha, não é uma condição dos outros, não posso falar para façam isso, né? Isso é uma condição minha. Mas tem dado muito certo para mim, porque eu convivo com uma outra pessoa, né? Sim, acho que quando você fala, né, da questão, né, principalmente dos relacionamentos, nesse viés interpessoal, ah, traz-se a ideia de ressalvas. Tudo bem, mas coitado, ele tem TDAH, vamos ressalva, que não sei o quê. É muito delicado, né? Primeiro, Uhum. porque senão a pessoa se autorrotula, vira uma base para justificativa de muitas coisas, como também um certo número, né, de patologias dentro da saúde mental pode servir para N coisas. Então, assim, pessoas com TDAH, você gosta de esperar? Não, não gosto de esperar. Conhece alguém que gosta de esperar? Não, ninguém gosta de esperar. Mas o TDAH vai ter dificuldade de esperar? Vai. Então a gente vai passar na frente porque ele tem TDAH aqui, o restaurante está cheio, mas a gente vai privilegiar os idosos, as gestantes e os com TDAH, tá bom? Porque tem dificuldade de esperar, né? Excelente, excelente exemplo. Não, uma. E a pessoa vai ter que buscar, né, subterfúgios para lidar com aquilo. O Sim, WhatsApp é um desafio, eu cito muito porque o WhatsApp é o que tem de mais dinâmico, é o que tem de mais contemplativo na vida de um chefe. Você consegue dar bronca em um funcionário a hora que você quiser, né? Você consegue ter uma coleira invisível. verdade. Mas vamos saber um pouquinho disso, né? Vamos privilegiar quando que eu posso usar, quando que eu não posso usar. Se a gente fizer muita ressalva de eventuais questões que a gente venha a ter ou não venha a ter, a gente também está deslocando o fator humano, né? Eu já tive pacientes que vieram, não, sabendo do TDAH, que não sei do TDAH, você é maior que o TDAH, você tem uma certa dificuldade de concentração, você pode ter uma certa irritabilidade, mas você é maior que o TDAH, você não é 4 letras, Sim. né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vejo que, por exemplo, se falando no espectro autista, né, tem muito assim, não, cuidado que ele é autista. Assim, parece que vai ficar enfesado em que ninguém... Ok, vamos ver o que é isso, mas não podemos rotular, taxar, né, porque hoje em dia a gente também está falando de inclusão, a gente está falando de uma vivência múltipla. Então, eu acho que é um fator para as pessoas terem que lidar com essa questão do TDAH, vai ter alguns pequenos desafios, né? Sim. Mas é a vida, todos nós temos nossas limitações. Eu posso ser míope, ou eu posso ter uma dificuldade para andar, a pessoa pode ter uma dificuldade de atenção,
E a gente vai tendo que ter a consciência disso e levar isso, não para fazer ressalvas, mas para como eu sou assim, apesar disso. Ah, eu sou assim por causa disso. Tem muita diferença nisso. Né? Muita diferença. Eu acho que é um desafio no relacionamento também, porque a outra pessoa pode ter também, ou na maioria das vezes eu diria que não tem, e ela tem que entender quando é que é o TDAH se manifestando e quando é simples, sei lá, uma simples atenção da parceira, do parceiro, ou um simples descontentamento com alguma coisa. É muito mais amplo do que você pegar essa lista da internet, né? E confere, 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 confere. Nossa. Ah, então eu tenho. Importantíssimo isso, né? E é delicado, se a gente for ver aquela imagem antiga, né, do homem sendo servido pela mulher dentro de uma casa, puxa, todos vão ter TDAH domingo vendo futebol, porque não vão prestar atenção na esposa, a esposa vai falar, não sei o que, não, traz a cerveja, só tô vendo. Então, né, não tem essa atenção para o outro. O TDAH, em alguns momentos, né, a gente pode entender, ele vai se distrair, ou ele vai ter um foco maior naquilo, mas em alguns momentos se manifesta, em outros não. Né? Como você falou, eu sou TDAH, em alguns momentos vai ter essa dinâmica cerebral da pessoa, ou vai ter uma certa impulsividade, ou vai ter um certo desleixo atencional, uma certa irritação. Agora, se distrair, uma dificuldade às vezes para a gente dar importância para as coisas, pode acontecer com qualquer pessoa. É muito delicado isso, inclusive nos relacionamentos. Sim. Porque em alguns momentos vai ser da própria interação, não vai ser da pessoa, né? Então, sempre a gente media muito isso, quando que é da relação, quando que é da pessoa, ou quando que é do outro, que às vezes vai fazer a ressalva que o cônjuge ou a cônjuge tem o TDAH, quando na verdade, calma, não é bem assim, né? Senão começa a ter um fator de interferência também nisso, muito pautado no diagnóstico, ou, né, em algumas eventuais dificuldades. Agora uma pergunta que, assim, não quer calar, né? Por exemplo, como a gente trabalha com relacionamentos, né? Eu e Vanessa e você como psicoterapeuta também, o que é uma pergunta bem genérica? Falando do hiperfoco, né? Que em muitos casos, no meu caso como de estudo e tudo mais, me ajuda bastante. Mas você acha que essa obsessão, porque o hiperfoco, ele pode virar uma obsessão dentro de um relacionamento? Essa é uma pergunta, né, Eliane, Nada a ver, né? delicada. Ao mesmo tempo que a gente, né, se a gente pegar a ideia genérica do hiperfoco, né, então a gente fala que o TDAH envolve uma dificuldade de atenção, uma distração maior. Como é que funciona esse hiperfoco? A pessoa está lá distraída, mas ela pegou algo. Opa, que legal, encasquetou com aquilo. Tá bom, tá, vamos pensar em outra coisa. Não, ela vai ficar naquilo. Então, essa questão, né, envolvendo mais de 3 grandes tipos, né, de circuitos e conexões, né, cerebrais, a pessoa vai pensar naquilo. Ela não vai ter uma hiperfixação, mas ela vai ter um hiperfoco. Ela vai pensar naquilo por um tempo considerável, né? Nos relacionamentos humanos, em termos de pessoas, né? Algumas vezes sim, mas isso é comum dos seres humanos, como vocês falaram. Às vezes a gente pode estar apaixonado por uma pessoa, sim, vou tentar superar, vou tentar esquecer essa pessoa, mas eu estou pensando nessa pessoa. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas a do TDAH, ela vai pensar naquela pessoa, ela vai tentar entender como vive essa pessoa, muitas vezes vai pegar para si aspectos dessa pessoa, e aí vai ficar
difícil, né, como algumas linhas da psicologia dizem, sobretudo da psicanálise, né, intermediar o meio externo com o meio interno começa a ficar difícil. A pessoa, né, você tem essa introspecção, né, de algo externo. A pessoa começa a viver o outro, ela vai pensar no outro, né, o que é muito delicado. A gente está falando em processos de paixão, a gente está falando em processos de envolvimento. Mas, né, como que vive isso? Abrindo só um parênteses, a gente pode falar também de mecanismos obsessivos, de mecanismos compulsivos, né? Um outro diagnóstico que também, em algum momento, as pessoas diziam ter, e era quase cool, como atualmente TDAH, eu tenho toque. Eu sou quase Woody Allen, eu tenho toque. Que bom, então tudo bem, deixa ele ter toque, ele vai organizar as coisas, vai ficar lá, vai lavar mais a mão. O toque, ele é caracterizado, a pessoa precisa ter um ato compulsivo para não salientar tanto essa dinâmica. O que acontece com a questão do hiperfoco? A pessoa vai ver mecanismos obsessivos, sim, né? E aí está a limitação da vida. Como é que a gente se relaciona não só com o objeto, mas com as outras pessoas, né? A gente vai conseguir se desconectar da pessoa, não? Às vezes vai ter essa dificuldade, né? Nas relações interpessoais quer dizer que o TDAH, então, ele pode ir para uma árvore, depois ele está num galho, está em outro. Sim ou não? Né? Como você falou, isso pode acontecer com outras pessoas, né? Agora, há uma certa predisposição pelo funcionamento nessa relação com o objeto, né? Então, isso pode ter uma certa interferência, dependendo do caso, dependendo do momento de vida e da interação entre as pessoas, principalmente quando a gente está falando de relacionamentos amorosos. Muitas vezes sim, ou muitas vezes não. E eu acho que quando a gente fala da simultaneidade dos casos, e a gente vai para, né, as relações interpessoais para a psicoterapia, a gente também está falando de diferentes formas amorosas de se relacionar. Um relacionamento aberto, um relacionamento monogâmico, o poliamor, né? Existem várias formas. Então quer dizer que vai ter uma propensão a isso ou aquilo. As próprias pessoas hoje estão pensando de uma forma mais plural para essas formas de relacionamento, né? Então, como qualquer ser humano, a gente vai se identificar com uma forma de relacionar, né? Eu prefiro a monogamia, ou eu tenho um viés mais de um relacionamento aberto, questões pontuais, se for para um atendimento de um amor mais erótico ou mais peculiar, N formas, né? Não tem como a gente falar, o TDAH vai para lá, vai para cá. Pode acontecer, como pode não acontecer. Um outro ponto importante, aí a gente menciona relacionamentos amorosos, mas relacionamentos pessoais como um todo, e eu estava aguardando um momento para isso. Um outro ponto, se a gente chamar de qualitativo, e o aspecto longitudinal, né? A gente estou TDAH, mas quando a pessoa tem TDAH, isso pode acontecer num longo prazo, apresentar um certo comportamento antissocial, né? A pessoa, então, é autista? Não. A pessoa é mais excêntrica? Não. Ela é mais reservada? Não. Às vezes pode ter um comportamento antissocial em algum momento da vida com quem tem a TDAH. Seja pela irritabilidade, seja pela frustração na relação com os outros, seja por saber que às vezes vai focar muito em alguma coisa, vai se distrair. Então as pessoas, elas se apartem um pouco, né, dessas dinâmicas. Em algum momento da vida, elas podem apresentar esse comportamento antissocial. Agora, como que a gente vai se relacionar amorosamente? Sempre vai ser cada caso um caso, cada interação, né, cada construção de relacionamento também é importante, tendo ou não TDAH. Mas pode ser um fator que venha a interferir em algum momento? Sim, pode ser. Como pode não ser, a gente não pode, né, se preocupar em ser tão taxativo nesse sentido. Mas, alguns casos, pode ser mencionado, né, entre o casal, essa questão.
Ou seja, com TDAH ou não, somos seres complexos, mas somos seres maravilhosos, né? Somos É a mesma complexos. coisa que você mencionar e estava em algum livro. Pessoas com TDAH podem apresentar, em algum momento, dificuldade de conjugalidade. Mas até aí a gente também tem que ter cuidado com essa subjetividade. Lembra da mão na almofada, da mão na caneta. Isso pode acontecer com qualquer pessoa e qualquer tipo de interação amorosa, né? Independente desse viés, como a gente falou hoje, mais plural Já troquei aqui, de agora eu interação. lápis, ó. E a gente sempre tem que lembrar que relacionamento envolve mais de uma pessoa, né? Eu estou me relacionando com alguém, ou até às vezes como você falou, não só no relacionamento amoroso, mas no relacionamento social de um modo geral. Então, eu estou me relacionando lá na empresa, com colegas de trabalho, com chefe, com não sei o quê. E aí é a outra pessoa interagindo. Então, de repente, eu falei uma coisa, a outra pessoa entendeu outra. E aí você vai dizer que, não, mas é porque eu tenho TDAH, ou como eu estou TDAH, é que eu. Não, é que você entendeu errado, ou às vezes eu mesmo entendi errado, sei lá, né? Um relacionamento, por envolver mais de uma pessoa, tem esses desafios, tem essa dificuldade de você fazer todo mundo estar no mesmo barco, no mesmo momento. Sim, se formos falar dessa questão de monotonia também, né, que é o que as pessoas falam que o TDAH não gosta da monotonia, como que vai ser então a sexualidade desse casal, né? Como que vai ser a intimidade deles, né? Uhum. Quando vocês mencionam também, por um intervalo de tempo maior, quando a questão da continuidade, né? Também cuidado com a sugestividade disso, mas as pessoas com TDAH, elas têm dificuldade de continuidade, né? O que isso quer dizer? Isso pode envolver um hiperfoco, pode envolver uma questão distrativa, atencional, ou seja, a pessoa pode cogitar 15 projetos. Que maravilha. Ela pode começar a ter uma possibilidade de estruturação, de envolvimento com o projeto. Depois de um tempo, ela cogitou 15 projetos, começou 15 projetos, mas não terminou nenhum. Né? Tem a ver com a questão do foco, isso tem a ver com a questão da hipercinesia. E em relacionamentos, né? É muito delicado a gente falar isso. Mas assim, eu vou namorar ou eu vou casar com uma pessoa com TDAH, o doutor falou que é difícil ter continuidade, né? Quer dizer, pode acontecer, pode não acontecer. Agora, essa questão que vocês falam da monotonia ou da capacidade, né, de contextos, né, por um intervalo de tempo maior. Quem tem TDAH pode vir a, em geral, mudar muito a opinião de algum assunto, né? Por exemplo, você vê um filme uma vez, vê um filme uma segunda vez, pensar de uma forma muito diferente, né? E nessa questão da monotonia, sim, de um tempo considerável, eles podem procurar contextos novos, como a gente falou do hiperfoco, da distração. Pense isso a longo prazo. Eu estou fazendo mais o mesmo, dificuldade de continuidade. Isso tem a ver com a questão dopaminérgica. A pessoa vai falar, não, vamos fazer diferente. O que muitas vezes, principalmente vocês que acompanham essa questão de relacionamentos, sempre é bom a gente ter a ideia da inovação, né? Fui nas bodas de ouro do meu avô, 50 anos, o vozinho aguentando a vozinha. Vai passar por, né, fases, momentos diferentes, e a gente vai precisar reinventar, vai precisar ter uma questão de inovação. Acontece com todo mundo. Com o TDAH, vai ser provavelmente bem-vinda essa ideia, né, da inovação, do fazer diferente, de outras nuances, para que não caia na monotonia ou, às vezes, numa mesmice, né? Enfim, a nomeação dessas angústias, elas podem acontecer de N formas. E não se esqueça, quando a gente fala, são pessoas também ansiosas. Então, às vezes, uma monotonia, uma mesmice pode deixar a pessoa ansiosa, pode deixar a pessoa descontente. E sim, isso acontece nos relacionamentos pessoais e, sobretudo, amorosos.
Doutor, você falou a palavra Gera com dopaminérgica certeza um aí. impacto na sexualidade, mas eu peço. Não, pode falar, Van, pode falar. Eu ia fazer só um comentário, que eu confesso que é, pra- é, é muito novidade. É lógico que eu sei que todo mundo hoje sabe o que que é o TDAH, ou já ouviu falar de TDAH, né? Mas como eu não tenho e não acompanho tanto, então tem muita novidade aqui no que a gente está discutindo hoje. Mas a sensação que me dá é quase assim, bom, então todo mundo tem TDAH. Então isso na verdade não é uma síndrome ou um transtorno, isso na verdade me parece mais uma característica do ser humano, né? Em qualquer momento você tem esse desconforto com coisas longas, com relacionamentos ou qualquer coisa que dure muito no tempo, chega uma hora que você começa a cansar, você começa, né? Mesmo uma viagem. Você está lá adorando a viagem, está super gostoso, mas chega uma hora que você começa a falar, ai, quero voltar para casa, né? Ou quero ir para um outro lugar, talvez, mas então, me parece quase uma coisa, um sinônimo de ser humano ter TDAH. Eu sei, é uma brincadeira, gente, por favor. É lógico que eu não estou desconsiderando o transtorno que existe, sim, mas, né, dá um pouco essa sensação. Na verdade, quando a gente fala de saúde mental, é muito importante a gente ter em mente, e principalmente quando o estudante de psicologia, de psicopatologia, ele chega num momento em que ele começa a achar que ele tem um transtorno, determinada síndrome, isso é muito comum. E quando eu brinquei, né, dessa paciente, e eu, num momento de novela mexicana, falei, mas então eu também tenho. Porque todo guarda-chuva, né, mental, humano, emocional, ele acontece com todo mundo, né? Eu gosto muito desse conceito. Há um espectro, há um gradiente, que se você passa de um determinado ponto e se vê prejudicado, tá, eu acho que é interessante a gente ver. Será que está demasiado? Não. Quando eu brinquei do toque, todo mundo tem suas manias, ou todo mundo em algum momento tem suas obsessões. Ok, né? Do TDAH também, né? A questão é quando que a pessoa realmente começa a se colocar em prejuízo, né? Ah, um parênteses importante. Meses atrás, eu não consigo acho que um ano e pouco, a Secretaria do Estado de São Paulo decretou que tivessem TDAH, tivessem mais tempo para a realização das provas, né? Eu particularmente acho isso delicado, porque em algum momento essa criança vai sair da escola e vai precisar trabalhar. E ela vai falar, chefe, relatório em cima da sua mesa segunda-feira? Não, tem TDAH, vou deixar na terça. Calma. E não é todo mundo que tem TDAH que vai demorar mais para fazer a prova, ou deixar o Concordo. relatório na mesa do chefe. É aí que a gente fala dos múltiplos prismas, né, aspectos. Tem a pessoa com TDAH que, por se distrair mais, vai demorar mais para fazer uma tarefa. Mas não se esqueça que vai ter a pessoa com TDAH que vai ter mais essa questão que a gente falou da hiperatividade. Essa pessoa vai fazer a prova rápido, não vai ser a primeira necessariamente, mas vai ser uma das primeiras que vai entregar a prova. Olha como é delicado isso. Ah, se eu estudei muito bem, eu fiz uma prova e entreguei rápido. Tenho TDAH? Não, você estava sabendo matéria também. Então, são variáveis que existem, né? Como a Vanessa mencionou. E eu acho que nessa questão da saúde mental, em geral, a gente tem que ter cuidado, senão a gente já sai com toque, TDAH e autismo só da nossa conversa. Que maravilha, já saímos com o combo completo do fast food. Em casos mais graves de TDAH, a pessoa ela vai ter uma dificuldade, né, profissional, uma dificuldade de relação mais marcada pela pouca paciência ou pela dificuldade de se organizar, de se estruturar e de se relacionar com o outro, assim como as coisas. Mas não é só do TDAH. Às vezes a gente tem uma dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, às vezes a gente vai ter uma dificuldade de relação porque a gente vai estar mais entristecido, mais introvertido, né? Então, quando a gente fala da questão do TDAH, a gente tem um pezinho cá, um pezinho lá em quase todos os transtornos. O que vai mediar mesmo é, de fato, a gente se sentir prejudicado, né?
Eu mesmo brinco com algumas pessoas, foi o meu momento TDAH. Eu não vi a sua mensagem, eu não respondi, eu comi bola no e-mail. Ok, é uma brincadeira. Ou a pessoa vai estar mais organizada com alguma coisa, vai ter uma mania a mais. Então, né, sempre muito cuidado nessa questão, porque nós, né, o ser humano é um ser dinâmico. Então, tem isso, né? Como eu comecei mencionando, pela Associação Americana, é do neurodesenvolvimento, mas hoje tem chamado a atenção como adultos têm descoberto o TDAH. Então quando era criança não tinha? Provavelmente tinha, mas não demonstrou um prejuízo, por isso que passou desapercebido, por isso que ninguém viu, né? E num relacionamento, depende, como que é você se relacionando com as pessoas, como que é você nos relacionamentos amorosos, chega no momento que você não tem mais paciência para o outro, como vocês brincaram, porque você é muito narcísico, né, ou porque você tem uma certa questão de tolerância, em geral, né, por isso que, não, eu sou mais intolerante, eu tenho TDAH, não, é todo esse conjunto, e a ideia do prejuízo eu acho que é importante, né, Vanessa e Eliane, senão, ok, né? A gente quer produzir muito, então, vamos lá no doutor que eu vou falar que eu tenho TDAH, vou sair com alguma técnica, com uma medicação, ou eu vou virar o novo Silvio Santos, milionário. Calma, todo mundo tem suas dificuldades, né? Mas não deixam de ser suas qualidades também. Uhum. Bom, falando dos hormônios neurotransmissores, quase que não sai, ocitocina, endorfina, como a dopamina pode ajudar, ou não, né, vai saber, uma pessoa com TDAH? Uhum. Como diz uma série americana, né, é uma bênção, mas pode ser uma maldição também. A questão da dopamina, né, ela está presente em todos nós, a gente genericamente associa a felicidade, ao bem-estar, né, ao ânimo, empolgação. Como eu falei da questão da impulsividade, né, às vezes a pessoa pode ter uma impulsividade dentro do espectro TDAH, justamente porque ela está sob o efeito da dopamina, né, as pessoas se sentem empolgadas, excitadas muitas vezes. E isso é legal. Puxa, que bom. Estou muito feliz por muito tempo, empolgado, excitado, devo ter TDAH. Aí é o lado bom do TDAH. Que maravilha. Mas existe uma questão, Eliane, na atividade dopaminérgica, não só na dopamina em si. A questão do TDAH, e isso vai envolver o hiperfoco, isso vai envolver a distração, isso vai envolver a questão do relacionamento pessoal, isso vai envolver, como eu falei, fazer 15 projetos e ter uma dificuldade de continuidade, né? Além da hipercinesia, que é uma atividade simultânea, eu mencionei ela algumas vezes, uma atividade simultânea, né, do cérebro, sincrônica também, múltipla, essa dificuldade nos 3 tipos atencionais que eu mencionei no começo. A questão da dopamina, ela é a intermitência dopaminérgica. Às vezes a pessoa vai estar muito empolgada, ela vai estar sobre dizem os funkeiros, sobre o flow da dopamina. Que maravilha, dopamina. Está muito empolgada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E olha a dificuldade da continuidade, como a gente mencionou, a monotonia, ou, né, isso pode ter desdobramentos na sexualidade, num relacionamento, no tédio, até no comportamento antissocial. A pessoa depois, essa dopamina que estava, né, bastante numa atividade, em outra ela vai ter um decréscimo um pouco mais significativo, ou ao longo do tempo. Então, quando a gente fala da dificuldade de continuidade, da hipercinesia, do foco, da distração e os desdobramentos a partir daí relacionais, o que são os desdobramentos? A gente está falando da matéria-prima para a relação, que é o interesse no outro, que é a medição com o meio externo, do meio interno, é quando a gente se apaixona, se aproxima do outro, descarta uma ideia, cogita uma pessoa, se apaixona. Tem essa atividade dopaminérgica, só que essa questão é da intermitência. Vai ter muito em um momento, vai ter pouco em outro, né? Ela vai ter esse contínuo um pouco difícil, né?
por um tempo considerável. Então, isso é uma das características marcantes que justifiquem todos esses pontos do TDAH nos relacionamentos, que aí é o aspecto qualitativo, né? Por que eu me interessei por uma pessoa, por que eu estou com um hiperfoco nessa pessoa, por que eu não estou. Então, a dopamina e a forma como ela está, né, em termos de atividade, de liberação, ou de um decréscimo, né, na atividade cerebral, nos circuitos, ela vai determinar muito como a pessoa com TDAH se relaciona. Né? E isso vai reger muita coisa, não só justificar. Né? Então, a gente vai ter esse olhar para a questão da dopamina muito importante. Né? E eu acho que vale a pena só fazer um parênteses, como vocês falaram, na questão de medicação. Né? Muito cuidado com essa questão da medicação, porque são outros 500, e ela vai ter uma atividade mais voltada para a atenção, para a pessoa que precisa produzir, precisa estudar, precisa, né, na questão do foco. Agora, nessas questões todas que a gente está falando, qualitativas, de relacionamentos pessoais, de continuidade, né, de se empolgar com alguma questão, de uma irritabilidade, a medicação não vai tanto nisso, ela vai proporcionar a pessoa a ter um foco, a ter, né, uma integração maior com o que ela precisa. Mas todo esse viés humano, relacional, qualitativo, medicação, ela é mais para esse fim, ela não vai tapar muitas outras questões. Então, a gente precisa sempre ter a consciência disso para a gente trabalhar em nível individual, interno, né, todos esses pontos que a gente está conversando. Nossa, excelente o que você trouxe agora, porque eu tenho muito essa questão de medicamento e tudo mais. Eu não tomo medicamento, né? Mas eu tenho muito essa questão mesmo, porque é aquilo, né? De repente você, de uma maneira bem prática aqui, você toma um remédio lá para dor de cabeça, só que esse remédio para dor de cabeça, né? Ele vai passar pelo seu corpo. Ele vai prejudicar outra coisa, com certeza. Então, ter ali um medicamento, como você falou, para o TDAH, ele vai ser indicado para um determinado sintoma, né, do TDAH, e não para todo o restante. Nossa, excelente que você trouxe, doutor. Excelente, excelente. Muito Muito, obrigada. E é muito. importante. Essa mensuração que eu falei da hipercinesia, ela vai muito nisso, nessa questão cognitiva, e aí eu trago esse termo que eu não gosto muito, mas da funcionalidade. Agora, nesse aspecto, né, amoroso, nesse aspecto interpessoal, nesse aspecto, né, de lidar, às vezes, com uma frustração ou não, a medicação ela é bastante precisa nessa atividade. Sim, Agora, em todos esse viés nosso, humano, relacional, não. Ela tem é nem vai outra atuar coisa. nisso, né? Eu acho que Aí são os desafios da vivência mesmo. Sim. do relacionamento com outra pessoa ou com outras pessoas, né? Não tem como. Quero só fazer a ressalvinha, né, gente? Medicamento só com orientação médica, pelo amor de Deus. Não vai lá na farmácia, a minha amiga que tem TDAH toma, eu vou tomar É, também. por favor, né? A gente já tá, o mundo já está com muito problema. Não faça mais esse também, né? Exato. Doutor Maurício, onde que a gente acha, quem quiser marcar uma consulta com você, onde te acha? Passa suas redes sociais também. Agradeço aí a oportunidade. Eu tenho meu Instagram, meu nome completo, né? Maurício Lente Segurado. Tenho meu e-mail, mauriciosegurado@uol.com.br, né? Pessoas que tiverem suas dúvidas, quiserem, né, trocar figurinhas, experiências, podem me escrever. Aí a gente abre um canal, né? Eu tenho aqui meu consultório, uma quadra da Avenida Paulista, mas, né, tem a via virtual também. A gente tem que sempre esclarecer essa questão do TDAH, essa questão de relacionamentos, né, com ou sem o TDAH,
E principalmente essa questão da medicação que a gente acabou de pautar é muito delicada, né? E eu acho que é importante a gente mencionar a medicação enquanto limitação, que a gente sempre vai falar da medicação enquanto, né, uma superação, uma melhora, e a gente sempre precisa ter essa consciência e os pés no chão. Maravilha, eu amei esse podcast, gente, porque é muita informação, né? Informação de qualidade, a gente sempre tenta trazer isso para vocês, porque não é informação mesmo. Quanto mais acesso à informação, melhor para autoconhecimento e tudo mais, né? É. Van, mais Eu uma amei vez, muito também, obrigada. conheci muito do TDAH, porque é completamente diferente você saber. Hoje em dia, você acha qualquer coisa na internet, você busca Sim. ali, o Google te dá uma listinha, né, dos sintomas, que é aquilo que a gente falou no começo, e é sempre muito mais do que aquilo. Então, eu quero pedir encarecidamente para quem estiver nos escutando, não se diagnostique, procure alguém que seja capaz de te dar o diagnóstico. Procure o Dr. Maurício, procure um outro médico se você não é de São Paulo ou não quiser falar com o Dr. Maurício, porque ele já apareceu aqui, mas procure o diagnóstico, porque é muito fácil você olhar, é até a brincadeira que eu fiz, é muito fácil você olhar, qualquer ser humano tem TDAH, porque a gente começa a achar tudo, mas eu tenho isso às vezes, não, mas eu me esqueço, eu não sei o quê, eu tenho a monotonia, eu tenho, né, é muito fácil, então, por favor, se você não tem TDAH, mas tem um conhecido que tem, já manda esse podcast também para ele, para ela, para eles ouvirem. Espalhe a palavra junto com a gente, que para a gente é muito importante. E Maurício, muito, muito obrigado por ter topado vir conversar com a gente, por ter trazido tantas explicações assim, de uma forma bem fácil de entender. Achei muito importante. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi um prazer. Então, vamos tirar uma foto? Tirar uma foto. Tem um cabelinho aqui. Vamos tirar uma foto. Aê! Agora foi! Agora foi? Então tá ótimo. Foi. Gente, muito obrigada. Obrigada mesmo, Maurício, por ter topado conversar. É muito importante para a gente. E, como a Eliane falou, se você tiver um outro tema, quiser trazer algum outro assunto, é só mandar lá no WhatsApp para a gente, que a gente. Isso aí Eu que já tem nosso agradeço. contato. Muito obrigada. Beijo para todos. Muito obrigada Eu que mesmo. agradeço. As portas estão abertas aí a vocês. Isso aí. Tchau, tchau. Obrigada.